E agora o representante da ABRAD, senhor Marcos Delgado, e na sequência anunciarei o Job. A participar aqui dessa audiência pública, sempre muito produtiva, e a gente sempre considera um instrumento importante de acolhimento e de entendimento das propostas. Essa primeira lâmina constitui uma visão do segmento de distribuição na expectativa do setor para a prorrogação das concessões. Ali nós temos como se fosse um triunvirato, né, de estabilidade e previsibilidade. Estabilidade ele é entendido como mais normalidade. Há sempre uma volatilidade, desde que dentro de uma normalidade, né? A governança do contrato e as condições de prorrogação, que nesse caso já foram estabelecidas em decreto. Bem, essa primeira lâmina, talvez tenha até um destaque especial ao procurador-geral, ela traz uma visão do segmento sobre o instrumento do contrato de concessão ser um instrumento da concretização da política tarifária que é fixada em lei. Então, o princípio da universalidade do contrato de concessão, ou seja, toda essa política tarifária constituída em lei, ela deveria estar consubstanciada dentro desse contrato, principalmente as suas regras de revisão e reajustes tarifários e os procedimentos que devem ser considerados. E o princípio de clareza e determinabilidade do contrato de concessão, né? Previsões desse contrato devem possuir densidades suficientes para permitir a sua aplicação objetiva, a reprodutibilidade dos resultados tarifários e o controle de sua legitimidade. Esse é um ponto que talvez na fala do Alisson, né, da SRM, talvez ele colocou de uma maneira bem didática, aí fazendo citação ao diretor Peptoni, do equilíbrio entre a segurança e a flexibilidade. A gente tem uma divergência nesse ponto. Segurança e flexibilidade, sim, mas vemos como uma situação hierárquica. O contrato de concessão deveria ter segurança como primazia e flexibilidade naquilo que for possível. Então, esse é um primeiro ponto. Bem, por isso que a gente começa que a minuta do contrato, então, ela precisa adensar na nossa percepção, como já foi mencionado até por outros que me antecederam, nesse conteúdo. Bem, na questão específica da governança do contrato, né, nós entendemos que o regulador, né, ele é o guardião do contrato de concessão, ele vai fazer a sua aplicação, né, e sugerimos, inclusive, isso, a criação de ambientes administrativos destinados a interfaces negociais e conciliatórias entre os contratantes, poder concedentes e concessionários, né. Então, essa é uma instância sugerida para permitir que os devidos e necessários aprimoramentos que possam acontecer. Então, nesse fato, a proposta de governança que nós estamos colocando aqui não deve ser entendida de forma equivocada como engessamento do contrato, né? Nós temos aí 30 anos pela frente, a gente deseja uma regra, como disse, com uma volatilidade mínima dentro de uma normalidade, e aditivos nesses anos foram feitos e poderão ser feitos novamente nos próximos 30 anos, né? Temos maturidade para lidar com essas condições conforme as necessidades. Por isso que a sugestão desse ambiente de interface, criar esse ambiente de interface e negociações. Bem, aqui é um ponto que foca a questão da estabilidade e previsibilidade. Aí sim, Alisson, talvez eu concorde com a necessidade de equilíbrio aqui. A balança está muito de pontos mais negativos do que positivos. Então, essa, de fato, nas nossas contribuições, nós pretendemos apresentar elementos que possam tornar isso talvez um pouco mais equilibrado em nossa visão, né? E qual que é a nossa expectativa, diretor, relator? Esperamos que o discernimento do regulador e de sabedoria do poder concedente para reequilibrar a balança de prós e contras, objetivando executar um processo cadenciado, produtivo para a prorrogação dos contratos de concessão e assim criar esse ambiente que propicie esses investimentos, a remuneração adequada e, consequentemente, melhores serviços à sociedade. Muito obrigado pela atenção.